E aí, galera da diversidade, tudo bem? Aqui é a Tamara Braga. A gente está aqui para falar de parentalidade e carreira, que é um tema que está super atravessado comigo agora. E eu estou super feliz de ter esses convidados aqui comigo, que é o pessoal do Pais de Três e também a Janete, que é minha amiga e também uma profissional super dedicada, que trabalha o tema de maternidade comigo tem um tempo, né, Já? Então, eu vou pedir para você se apresentar, depois os meninos se apresentarem para a gente começar esse papo. Bom, eu sou Janete Costa, eu sou uma culinarista. Eu amo falar sobre saúde, alimentação e filhos, nossos filhos, de cada dia. Muito bom. Bom, eu sou o Carlos, tenho 3 filhos, sou formado em pedagogia e estamos ultimamente trabalhando com a internet. Eu sou o Lucas, sou marido do Carlos, temos juntos 3 filhos por meio da adoção. E eu sou formado em língua portuguesa, né? Já atuei já em sala de aula e hoje a gente vive da internet. Muito bom, pessoal. Eu acho que eu não poderia ter convidados mais interessantes para poder trocar sobre esses temas, porque aqui a gente vai falar também da interseccionalidade LGBT na parentalidade e também da racial, né? Que são super importantes para a gente trocar. Então, eu vou começar pedindo para vocês contarem um pouquinho da história de adoção de vocês, para a gente poder entender, né, como aconteceu, até para quem estiver acompanhando entender um pouquinho mais de como direcionar essa vontade, como desconstruir, como desenvolver tudo isso. E depois eu vou pedir para a Janete também contar um pouquinho da história dela. Legal. Bom, a gente está junto desde 2009. A gente se conheceu pela internet, no bate-papo. E aí a gente tinha, né, sempre teve a vontade de ser pai. Né? A gente então teve a oportunidade de ficar junto, numa época bem complicada. A adoção não era ainda possível para casais homoafetivos, né? A nossa união também não era possível, era 2009 na época. Então a gente começou a ficar junto, a gente não tinha esse futuro tão claro assim na nossa mente, né? Mas a gente acreditava no nosso amor, acreditava que a gente queria construir uma família. E depois de 10 anos, né, a gente então fez a nossa união estável para justamente dar entrada no processo de habilitação para adoção, que foi em 2019, né, que nós demos entrada nesse processo. Concluímos o processo dentro de 1 ano e ficamos habilitados para adoção no final de 2019. E nossos filhos chegaram em junho de 2020, né, que nós fomos conhecê-los, no abrigo, e eles chegaram em casa mesmo, vai fazer agora 5 anos, 18 de julho, eles estão com a gente desde essa época, e mudou completamente assim, a nossa vida, né? Mudou muito, né? Muita coisa, né? O pensamento de você viver uma vida sem filhos e com filhos é totalmente diferente. Eles viram nosso mundo de cabeça para baixo, mas num bom sentido, né? Sim. Pelo menos pra gente, sempre a experiência foi muito positiva, mesmo diante de tantos desafios. Perfeito. Janete, eu queria que você contasse um pouquinho por que você gosta tanto de falar sobre filhos. Conta aí pra gente. Bom, eu tenho 2 filhas e as minhas filhas são um presente e um desafio. Filhos são muito... Eles fazem você crescer com eles, né? Você aprende, você ensina, mas acho que mais aprende. Então, as minhas filhas, elas são incríveis, são muito diferentes, são extremamente falantes, são muito criativas também. E eu amo falar de filhos porque elas são companheiras. Elas são aquelas que me fazem ser o que eu sou. Então, se eu falo muito de alimentação, é porque o tempo todo eu sempre me preocupei muito com a alimentação dessas meninas, com a forma de criá-las. Uma tem alergia, intolerância à lactose, então o tempo todo você tem que ler rótulos. A gente não entende por que um salame tem lactose. É uma coisa maluca, então é difícil você lidar, e foi muito difícil diagnosticar. Então, o tempo todo eu precisei ficar em cima de alimentação. Então, a ideia da alimentação, inclusive, foi com a minha filha mais velha. Então, nós começamos a trabalhar com alimentação saudável justamente por isso. A gente cansou de ir em lugares que você não tinha o que comer. Eu sou vegetariana e é muito difícil. Você chega num lugar,
as pessoas falam, ai, mas olha, tem uma salada. E você fala, poxa, mas só a salada? Não tem outra coisa para a gente comer? Então, essas coisas fazem com que a gente vá aprendendo. E a minha filha também, ela se desenvolveu muito em habilidades culinárias, embora a gente seja de áreas totalmente distintas. Eu sou tecnóloga em eletrônica e ela é tecnóloga em artes gráficas. Mas a gente, por conta de ter que melhorar a nossa alimentação, nós descobrimos meios de fazer isso. Isso aproxima demais, né? Eu acho que a cozinha aproxima muito a gente. Verdade. Perfeito. Achei super interessante, né, ouvir sobre essa história da alimentação, que eu não sabia. Essa história é nova para mim também. E eu queria aproveitar para falar um pouco sobre a maternidade negra, né, aqui no Brasil. Eu queria que você contasse, primeiramente, um pouco do seu trabalho, que tem várias mães negras trabalhando com você, né? Acho que isso é super legal. Mas também que as pessoas entendam que a maternidade negra tem os seus estigmas, né, e várias problemáticas que vão atrapalhando as oportunidades mesmo. Então, você pode contar um pouquinho para a gente? Com certeza. Olha, essa experiência de ter uma empresa que trabalhe especificamente com mulheres e mulheres negras, a minha empresa, a gente só trabalha com mulheres e mulheres negras. E ter mulheres que são mães e que é tão louco que eu tive uma funcionária que ela escondeu que ela era mãe porque ela tinha medo de ser mandada embora. Então, um dia ela faltou faltou o segundo, e nós fomos ver o que estava acontecendo. E aí descobrimos que a filha estava internada. E aí nós falamos, mas você tem direito a receber um auxílio, salário, maternidade, você é mãe. E ela ficou apavorada porque achou que ia ser mandada embora. Então, para você ver a gravidade e a complexidade de ser uma mulher negra mãe, que você chega ao ponto de esconder que tem um filho com medo dessa questão de empregabilidade. Então, são coisas muito complexas, muito complexas. Então, para nós, por exemplo, é incrível poder ter mulheres e mulheres negras e que sejam mães e que, se preciso for levar filho, vai ter que levar, que muitas vezes a gente faz oficinas onde as crianças também trabalham até para entender o trabalho da mãe, o que essa mãe faz, qual a importância dessa mãe. Então, são todas questões que são muito importantes e são bacanas para a gente. Então, nós nos sentimos agraciadas até por essa questão. É extremamente difícil. Eu digo até porque, enquanto mulher gestora de uma empresa, fui pedir um empréstimo. Mulher negra gestora não tem empréstimo. Então, são questões extremamente difíceis que nos atravessam profundamente. Então, tudo que nós pudermos fazer para incluir essas mães, nós fazemos. Perfeito, Janete. Não, e realmente eu tive a chance de conhecer algumas das funcionárias da Janete e são histórias assim incríveis. Dá para fazer um podcast só sobre isso. Inclusive, já convidei Janete para fazer isso comigo, porque tem muita coisa legal para contar. E aí, meninos, eu queria trazer agora para vocês qual é o maior desafio, né, da parentalidade LGBT num país como o nosso, e pensando também na racialidade, né, como que isso está acontecendo para vocês, o que vocês estão sentindo? A gente fala que a nossa família é um prato cheio para preconceitos, né? Porque nós somos dois pais camadas, né? brancos pela adoção de 3 filhos pretos. Então, isso, de alguma forma, também foi bastante desafiador para a gente no início, né? A gente achava que era desconstruído, a gente achava que... nossa, a gente é incrível nesse sentido, assim, né? De não termos preconceito. E aí a gente vê que, na verdade, a gente estava dentro de uma bolha um pouquinho maior do que talvez a maioria das pessoas, mas que ainda a gente não vivia, de fato, o que é o preconceito racial, né? E nós começamos a viver isso através dos nossos filhos e ver quão isso é presente na sociedade e agressivo ao mesmo tempo, e que é permanente. Assim, é lógico que a gente busca não ser permanente, mas é constante. E isso foi bastante difícil para a gente, no início, assim, entender o nosso lugar de pais brancos, de 3 filhos negros,
E passar o conhecimento, né? Trazer essa ancestralidade para os nossos filhos. Sim. Coisas que até então a gente não tinha essa visão. E eles trouxeram uma visão totalmente diferente para a gente, tanto que nossos filhos eles se desenhavam, né, totalmente diferente do que eles eram. Eles pintavam de cores claras, se pintavam com cabelo loiro, liso, quando eles se desenhavam. Então a gente teve que trabalhar, quando a gente viu isso, a gente falou, não, tem alguma coisa muito errada aqui, que a gente tem que começar a trabalhar com eles, tem que colocar referências também, porque a Kathleen veio com 10, não lembro quantas, mas muitas bonecas brancas e nenhuma boneca preta. Né? Então ela não tinha referência. Cabelo já com química também. Eles só achavam bonitos pessoas brancas na televisão. Né? A gente falou, calma aí, tem alguma coisa muito errada. Então a gente começou também a trabalhar isso com eles. Né? A partir do momento que eles trouxeram essa questão de ancestralidade para a gente poder ter essa visão mais aprofundada, e a gente teve que também, como pessoas brancas, trazer para eles e falar, olha só, tudo isso daqui que vocês estão tendo como referência não deveria ser a referência de vocês. Né? É muito profundo isso. Sim. E a gente, como professor, se achando desconstruído e percebendo que não, a gente é só um pouco desconstruído, que a questão era muito mais profunda. E complexa. E aí essa questão também da nossa sexualidade, que então somos dois pais. Né? E para eles também foi algo novo, porque, querendo ou não, a sociedade ela pinta uma família heterossexual, branca, como padrão. E nós somos uma família assim bem diversa, né, com várias camadas. E isso foi um desafio tanto na escola quanto também com eles na rotina do dia a dia, onde a gente teve que trabalhar essas questões. E assim, hoje em dia nós vivemos o resultado de tudo isso. Eles são crianças incríveis, né, já adolescentes, e que sabem se posicionar, sabem se colocar como crianças negras, filhos de dois pais, e isso faz com que a gente também olhe para o futuro possível de um mundo diverso e em harmonia. Perfeito. Agora trazendo para vocês três, tá? Qual é o maior desafio que vocês enxergam hoje como parentalidade para quem está no mercado de trabalho? O que vocês acham que é o maior desafio? Nossa. São muitos, né? São muitos desafios. São muitos desafios. Olha, para mim, acho que o maior dele é talvez essa questão da inclusão mesmo. E, entendendo todas essas camadas, eu acho que a inclusão e a aceitação das pessoas, porque eu falo, quando a questão é só amor, não tinha que ter barreira. Só amor, a gente quer amar. Se você quer amar um ao outro, os brancos, negros, não deveria ter tantas barreiras. Então, eu acho que o preconceito, o racismo, essas coisas, elas são muito difíceis. Eu acho que é o maior desafio para mim. Um dos maiores desafios. E, é claro, também a questão essa questão de ser mulher é difícil. A questão de gênero, meu Deus, é um problema, porque o que é heteronormativo, ele não aceita o outro. É muito difícil essa aceitação, né? Perfeito. Eu queria trazer esse ponto porque, embora vocês sejam um casal LGBT que adotou, vocês são homens, né? Sim. Então tem esse recorte de, provavelmente, um casal que são duas mulheres vai ser muito mais difícil, porque se as duas trabalharem, como é que isso vai ser visto ali na sociedade? Eu trouxe um dado aqui que 52% das mulheres que voltam da licença maternidade são demitidas. Isso é um número alarmante. E ninguém fala nada sobre isso. É totalmente normal as mulheres serem demitidas, né? E eu estou voltando agora da minha licença e tudo mais, eu estou vivendo esse pavor, né, que a gente sente, e é involuntário, a gente sente, não tem jeito, né? Ainda mais depois de ter um filho, você fica querendo muito mais dar de tudo para o filho também. Então, eu queria trazer um pouco para esse aspecto. Qual é o desafio aí, a oportunidade que vocês veem em relação a gênero também? Quando a gente fala de mulheres dentro do mercado de trabalho, o que vocês acham que uma empresa deve fazer para que essas mulheres sejam vistas e reconhecidas por quem elas são, e não se elas são mães ou não, né? Porque às vezes a empresa até pergunta, você é mãe, você vai deixar o trabalho para ficar com seu filho, né? Tem várias coisas nesse sentido. Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês nesse ponto. Isso foi até um tema que a gente conversou recentemente, né? Nas nossas redes sociais sobre isso, que eu até falei assim, nossa, se homens menstruassem, ia ter até auxílio menstruação. Sim. Porque seria tudo muito diferente. Né? A gente vê assim, e a gente se preocupa também com a nossa filha, né? Ela trouxe também esse mundo
para a gente também, de preocupação. A gente já trabalhou em empresas que isso acontecia. Sim. E as pessoas viam como algo natural. Tipo, a mulher ser demitida porque estava grávida, né? Logo depois da licença. E as mulheres com medo de engravidar, sendo um sonho ali para elas, por causa também dessa possível demissão. Então, é algo que eu acho também... Deveria também os homens terem o mesmo tempo de licença e deveria ser algo obrigatório. Porque daí eu acho que ia conseguir meio que equilibrar essa questão, né? Para os homens tentar se colocar ali no lugar, já que, infelizmente, muitos nem ajudam, né? As mulheres também, durante esse período, tem um debate também sobre isso. Enfim, e as pessoas tentam enxergar na gente o papel de mulher também. De mãe. Muitos falam, tá, mas quem que é a mãe? Né? Porque como se a gente não pudesse dar carinho, afeto... Sendo paterno. Sendo pai. Inclusive, é interessante também, eu tirei licença maternidade. Na época eu trabalhava no comércio e para adoção até mesmo de 2 homens, um dos 2 pode escolher a licença maternidade e tem esse nome, não tem outro nome, não tem uma licença paternidade também. É bem interessante. E assim, logo depois dessa licença eu saí do trabalho por vontade própria para continuar com os nossos filhos, porque também era a época da pandemia, na época, então foi um período bem desafiador para todo mundo e a gente escolheu ficar mais próximo dos nossos filhos por todo o desenvolvimento deles. Mas essa questão, eu acho que a gente fala muito de inclusão, mas ela fica muito na área teórica e pouco na prática, né? A gente fala, hoje tem muita divulgação de inclusão, mas a gente vê que dentro de todos os setores, principalmente dos maiores, assim, dos degraus maiores, né, mais altos, eles ainda do homem branco, né, mais privilegiado. A gente está numa posição nesse aspecto de privilégio, porque a gente está no privilégio branco, privilégio masculino. Então, para a gente olha de um outro lugar, né? É igual a gente olhava para a questão do racismo sem vivenciar, de fato, com os nossos filhos. Então, a gente vivencia através das mulheres que fazem parte das nossas vidas, das mulheres negras, mas eu acho que é o que o Lucas falou. Se o homem vivesse um pouco do que as mulheres vivem, se nós vivêssemos um pouco do que as mulheres negras vivem, mães, são recortes muito profundos que faria com que nós, homens, que infelizmente criou o padrão da sociedade, tivesse criado um mundo muito melhor para todo mundo, muito mais inclusivo de fato, porque a gente fala muito, mas faz pouco. Mas sabe, só uma coisa, Tamara, que eu acho incrível, só para você ter uma ideia da gravidade disso, os medicamentos que nós temos, muitos deles, o padrão do estudo, são homens brancos. Então, o medicamento não funciona, por exemplo, em algumas mulheres negras, porque não tem nada a ver. Uhum. O corpo, o organismo, são coisas totalmente distintas. Então, isso é uma loucura o que acontece quando a gente trata de gênero. É muito profundo. A gente precisa fazer coisas como essas falas, para que a gente comece a olhar com mais cuidado, né? Nós precisamos de mais atenção. Perfeito. A própria tecnologia, né? Quando você vai, por exemplo, se utilizar da inteligência artificial, por exemplo, ou então um reconhecimento facial para nossos filhos que são crianças pretas, é muito mais difícil, porque não tem uma luz adequada, não tem uma tecnologia adequada para isso, e até mesmo também para a gente tentar reproduzir a nossa família na inteligência artificial, ou eles colocam os nossos filhos negros, brancos, ou eles colocam que tem que ter uma mulher junto. Então, ainda tem essa dificuldade também. Então, isso é profundo, porque quem criou a inteligência artificial, com certeza, foi um homem branco. Né? É normativo. Exatamente. E tudo isso que vocês trouxeram acaba indo para o ponto de oportunidades de melhoria que a gente pode trazer para ações práticas, né? Eu sei que vocês não trabalham diretamente dentro de empresas hoje, mas eu queria ouvir um pouco de vocês de qual seria a dica que vocês dariam
dariam para uma empresa que está começando agora a falar de diversidade para pensar em parentalidade? Por que eu pergunto isso? Porque eu trabalho há 8 anos com diversidade. Mas eu sinto que agora que eu sou mãe, eu olho para as coisas de um jeito muito diferente do que eu olhava antes. Então, coisas simples, né? Das pessoas colocarem um trocador no banheiro para quando eu vou palestrar. Fizeram isso comigo ontem na Petrobras, eu quase chorei por causa disso. Então, assim, são coisas que vão tangenciando a nossa vida, que o mínimo vira uma coisa muito grande. Então, eu queria ouvir de vocês o que vocês dariam de dica prática, né? Para realmente fazer no dia a dia. E não ser só o gestor, né? A pessoa que está lá, que pode ajudar e fazer a diferença mesmo no dia a dia. Acredito que, assim, seria interessante que as empresas olhassem para nós como algo natural do próprio mundo, da sociedade. Então, acho que tem que levar mais pessoas também para dentro, né, para poder falar sobre e ouvir também as próprias pessoas que trabalham na empresa e que fazem parte dessa diversidade. Acho que também perguntar muito a quantidade de pessoas que tem dentro da empresa. Por exemplo, eu já trabalhei em escolas que não tinha nenhum professor negro. Não tinha nenhum professor, né? E aí, quando eu vou falar sobre racismo na escola, a gente já começa falando sobre racismo estrutural e os alunos vão pensando sobre isso. Por que que um professor negro não está nessa posição de uma escola particular privilegiada? Né? Então, a gente precisa levar pessoas para poder falar com as pessoas que trabalham na empresa. E também se falou sobre o trocador. Aí eu lembrei da questão dos banheiros, que é uma dificuldade muito grande que a gente tem como sendo 2 pais e tendo a Kathleen, que é a nossa filha, né, junto com a gente. Porque raramente tem um banheiro, por exemplo, de família, algo que a gente possa realmente supervisionar, né, a questão da criança indo ao banheiro. E isso em shoppings, em empresas no geral, né? Então, eu acho que é mais ouvir as pessoas e levar essas pessoas para dentro das empresas. Eu acho que esse é o primeiro passo, né, para poder identificar o que tem ali que precisa ser modificado. Porque eu acho que muitas pessoas não querem ouvir. Né? Querem só no mês do orgulho levar alguém para falar, nós somos totalmente. Aí no mês da consciência também vão fazer a mesma coisa. Opa, mas calma aí. É um ano todo, né? É um ano todo. Né? A gente está aqui todo dia, né? Exatamente, exatamente. Perfeita a sua colocação. E quase todos os episódios de hoje que a gente gravou, a gente falou sobre isso, né? Sobre escutativa. Como que a gente faz as pessoas ouvirem para a gente realmente poder desenvolver aquilo que elas precisam. Porque se você não sabe nem como tá, como é que você sabe o que precisa contratar, o que precisa mudar, então não dá para começar. E você, Janete, o que você daria de dica? Olha, a vivência é a melhor prática. Tem que se viver, tem que estar junto, tem que estar perto. Senão, a pessoa não consegue. Você fica inferindo e aí não é o que a gente pensa. Não é. Então, você precisa vivenciar. Estar junto, ter as pessoas dentro daquele espaço. E não adianta ter a pessoa dentro do espaço e continuar separada. Porque, às vezes, você faz de conta que acolhe a pessoa. Olha como nós somos diversos. Temos LGBTQI, temos pessoas negras, temos mulheres, mas cada um no seu quadrado. Então, se você não tiver algumas articulações verdadeiras que façam com que as pessoas trabalhem em times diversos, que façam ações diversas, não funciona. Não pode ser cada um separado. Então, precisa de verdade a integração acontecer. Não adianta. Eu acho que a escutativa não basta. Porque eu escuto, falo, nossa, que coisa incrível. E aí ela fica lá e eu fico aqui, saio com o meu grupo. Né? Não vivencio. Sim. Então, não adianta. Perfeito. E para isso precisa ter as pessoas na empresa, né? Exatamente. Senão não dá. Não dá para ficar esperando. E as empresas sempre me perguntam, Tamara, onde eu começo a fazer diversidade? Vamos dar letramento e depois a gente começa a contratar. Meu filho, tem que fazer o letramento o tempo inteiro, né? E continuar fazendo as coisas no dia a dia, senão não rola nunca. E a gente teve uma empresa aqui hoje também que a gente conversou que foi super interessante, porque tinha um pessoal do marketing, do RH, eles conseguiram integrar todas as ações de diversidade. Então, isso mostra que dá para fazer, né? Só tem que querer mesmo. E a gente precisa ensinar essas empresas ainda, infelizmente. E aí, pessoal, eu queria trazer um ponto que é em relação aos benefícios, né? Quando a gente fala de benefícios em relação à parentalidade, ainda tem muita dificuldade. Você trouxe a questão da licença maternidade e paternidade. Tem algumas empresas no Brasil que estão começando, né, a colocar o mesmo tempo de licença para
pais e mães, isso é muito legal, bem diferente. Mas eu queria falar também sobre os outros benefícios, assim. O que vocês veem de oportunidade para melhorar a vivência dos pais dentro das empresas? O que vocês acham que ainda não tem, que poderia melhorar? Eu acredito que o próprio espaço deveria ser pensado também para a parentalidade, tanto de 2 pais, 2 mães ou heteronormativa, no sentido de que, e quando a criança não puder ficar com ninguém, ela pode ir para a empresa? Deveria. Então, eu acredito que isso já deveria ser pensado e não ser um problema. E hoje é um problema. A gente percebe que é muito difícil você ter um espaço pensado para a família dentro da empresa, e a gente fica assim sem muito saber o que fazer quando a gente está trabalhando nesse aspecto, dentro desse panorama, porque aí a gente vai ter que procurar alguém que muitas vezes é difícil de encontrar, né, de confiança, e que a gente vai ter que faltar, talvez, no trabalho. Ou seja, eu acho que é um ganho para todos os lados, né? E a empresa ela tem que estar ciente de que os gestores têm família também, né? E como que seria a empresa ideal desses gestores, dos donos das empresas? Com certeza, com espaços acolhedores das famílias. Então, por que não transferir isso também para as escalas dos operários, né? Das pessoas, dos trabalhadores e tudo mais? Perfeito. Concordo com isso e também acho que, além dessa questão dos espaços, acho que a gente tem que pensar que para todo pai e mãe que exerce a paternidade de verdade, né, não tem nada melhor do que você acompanhar o crescimento do seu filho, do que você estar um tempo bom durante os dias com seu filho. Então, a partir do momento que as empresas começam a olhar para esse lado, talvez quando dá para ser um home office, uma coisa, também ter essa flexibilidade, sabe? Porque eu, quando estava trabalhando, por exemplo, em sala de aula, que eu estava trabalhando de segunda a segunda praticamente, porque eu trabalhava com redação, então era uma loucura, né? Eu acho que me doía muito eu passar uma semana e não ter acompanhado quase nada da vivência dos meus filhos. Então, acho que isso é um benefício também que o trabalhador ele vai voltar para a empresa, né? Porque não tem nada melhor que uma pessoa trabalhando feliz, estando feliz no lugar que ela está e acompanhando os filhos e tendo tudo isso e trazendo de volta, porque o rendimento da própria pessoa vai ser muito superior do que ela trabalhando e pensando nos filhos, como será que tá, o que eu vou fazer, não sei o que e tal. Então, acho que a empresa também tem que ir para esse lado, né? E não ver pessoas com filhos como problemas. Perfeito. E você, já? Olha, é super interessante porque as donas de empresa, as mulheres empresárias, a gente fala o tempo todo da empresa como se ela fosse um ser masculino, né? Uhum. Eu acho interessante isso. Como a gente fala da empresa como um ser masculino. Os donos da empresa, aquele... Não, eu acho que as empresárias, elas devem também ter esse olhar, porque cada vez que eu luto contra o absenteísmo, eu luto contra a rotatividade, fazendo isso, incluindo, pensando nesse país, esse país se desenvolvendo. A gente tem que pensar que, à medida que vêm novas crianças saudáveis, em famílias saudáveis, famílias que tenham essa possibilidade de inclusão verdadeira, né, nós estamos contribuindo para o futuro. Eu gosto muito do Sankofas, porque eu acho que cada vez que a gente olha um pouco para trás, ainda mais nós, agora vocês adotando crianças negras, eu acho que essas referências são extremamente importantes para vocês, de olhar um pouco para o nosso passado, ver um pouco a nossa ancestralidade, com os pés fincados no presente, mas eu consigo projetar o futuro. Então, o futuro são as nossas crianças. Nós precisamos ter pessoas mais saudáveis, psicologicamente saudáveis. A gente precisa pensar nessa saúde mental. Cada vez que eu penso na saúde mental, eu posso projetar um país melhor. Um país melhor jamais admitiria pessoas morando na rua. Então, eu penso na empresa, mas o que essa empresa faz para que essas pessoas saiam dessa situação? Então, não dá para a gente achar que nós não temos nada a ver com isso, né? Uhum. Então, eu acho que a empresa ela precisava ser menos masculina
menos heteronormativa, menos... Ela precisaria ter um coração mais... Esse coração mais sensível. Sim. Né? Eu acho que é isso que falta. Perfeita a sua colocação. E isso é a importância da diversidade, né? Da gente trazer pessoas diversas para cargos de liderança, principalmente, porque hoje não é o que acontece. E aí vamos para as últimas perguntas aqui. Eu queria trazer esse aspecto da liderança de 2 pontos diferentes. Um é, a gente tem os líderes homens brancos, cis, héteros, sem deficiência. E o outro é, a gente está começando a crescer como comunidades, né, de recorte de diversidade e chegando em lugares de liderança. Um ou outro, mas está começando a acontecer. E aí eu vejo duas grandes problemáticas. Opa, acho que bati aqui. Vou voltar. Eu vejo duas grandes problemáticas. Eu vejo 2 grandes problemáticas. Uma é, a gente tem um monte de homens brancos criando políticas para pessoas que não parecem com eles, né? E, do outro lado, eu vejo pessoas representativas chegando em cargos que elas estão sozinhas. E aí tem, né, esse colapso, porque a gente não aguenta. A gente chega no cargo de liderança, não bate com o que a gente acredita, a gente acaba sendo meio que expurgado da organização. Aconteceu isso comigo várias vezes, tá? Então, eu queria trazer essa realidade para a gente começar a discutir sobre como trazer uma liderança mais inclusiva, pensando nesses 2 recortes, né? Como que a gente consegue potencializar isso dentro das empresas? Olha, eu queria até dar um exemplo. A minha filha mais nova é psicóloga. E ela foi chamada para fazer um trabalho com jovens negros que estavam na USP, fazendo curso de engenharia, e eles não conseguiam se adaptar. Pelo excesso de racismo, pelas violências diárias que eles sofriam, pelos professores brancos que não tinham se achavam desconstruídos, inclusivos, e os jovens querendo desistir por conta dessa, assim, precisava de uma ação de saúde mental. Então, eu acho que cada vez que nós pensamos nessa empresa e como ela vai incluir as pessoas e fazer com que as pessoas se sintam dentro daquele contexto, precisam ações de verdade. Precisam ações que trabalhem a saúde mental, ações que impactem de verdade tanto a sociedade, tanto as pessoas, porque a empresa ela não existe para nada, ela tem que atender a sociedade. Se ela não atender a sociedade, não é uma empresa. O que ela está fazendo o quê aqui? Só alguém ganhando dinheiro? Então, isso não tem uma verdade. Então, eu penso muito nisso, que tem que ter ações que façam com que contribuam efetivamente para desenvolvimento humano. É o mínimo que uma empresa pode fazer, uma devolução para essa sociedade. Perfeito. Eu acredito que é o que a gente estava conversando anteriormente, deixando que essa vivência seja de fato real dentro da empresa. Isso vai fazer com que, quando pessoas como nós estejamos, né, no alto escalão, que isso seja mais tranquilo e que não seja algo que naturalmente se desfaça por conta de racismo, de preconceito, porque as pessoas não te dão valor. Mesmo você estando em um cargo superior, a pessoa não vai te olhar porque você é uma pessoa que é LGBT, é uma pessoa negra, porque historicamente são pessoas sem valor. E que estamos construindo juntos o nosso valor, impondo o nosso valor. Então, eu acredito que, como nós tínhamos conversado antes, essa questão precisa ser vivido desde a base, né, das políticas da empresa, e ela não pode ser também apenas teórica, ela precisa ser políticas que estão aplicadas no dia a dia, né, de fato, e que não deixe passar nada. E isso que a gente, inclusive, ensina aos nossos filhos, não deixe passar nada. A gente fala muito para eles sobre não deixarem passar nada que acontece e também nem as oportunidades nesse sentido, né? Porque hoje em dia eles estão colocados numa posição que, sim, eles têm um certo privilégio em comparação a outras crianças, porque eles estão em vários lugares que outras crianças pretas não estão. Então a gente fala para eles, olha só, vocês vão perceber agora que como que está funcionando. As pessoas que são... Hoje em dia eles já percebem, eles mesmos falam com a gente. Sim. Quem são os brancos, quem são as pessoas pretas do evento, tá? Mas vocês vão se colocar aqui. Porque eu quero que outras crianças tenham vocês como referência para saber, olha só, eu também posso estar no outro lugar.
né? Porque é assim que a gente tem que também trabalhar a questão da crença no eu posso, porque senão as crianças pretas terminam se enxergando como se não pertencesse ao que eles querem, né? É uma coisa imposta e não, a gente fala para os nossos filhos, não, vocês vão ser o que vocês quiserem e não vai ter ninguém que vai dizer o contrário. Né? Então, se nosso filho quer ser dançarino, ele vai ser dançarino, né? Se for esse o desejo dele. A Catherine fala que trabalhar com arte também a gente vai, então ela vai se colocar. E aproveitar mesmo esses momentos. Eu acho que as empresas têm que entender que, seja mulheres, né, ou pessoas pretas, que eles podem ser o diretor ou a diretora, né, daquela empresa. Muitas vezes a gente não vê um plano de carreira, e quando tem plano de carreira, eles dão prioridade para pessoa branca, né, com pessoa preta ali, ou pessoa LGBT que tem a mesma, ou se não mais, qualificações do que aquela pessoa. Então a gente precisa que isso aconteça. Não vira só, tem aqui como se fosse uma cota LGBT, a cota de pessoas pretas dentro, mas elas só vão ficar ali. Quem vai ali ser o que quer ser é sempre o branco, hétero, né? E o homem, muitas vezes. Quando a gente fala de empresa, a gente vê poucas mulheres na liderança, e quando mulher lidera uma empresa, eu acredito sim que a empresa tem outra visão, né, sobre a humanidade, né? E as práticas também. Então, parabéns também pelo trabalho. Achei incrível a questão das mulheres trabalhar, maravilhosa demais. E que tenham mais pessoas assim, né? Porque a gente precisa de movimentação nesse mundo em relação a gênero, em relação a tudo que a gente está falando por aqui. Sabe uma coisa que eu penso, e justamente você falando, e aí eu quero até fazer uma provocação para vocês. Assim, nós não podemos ser únicos. Nós não podemos ser únicos naquele espaço porque você continua sem voz. Sim. Eu tenho LGBTQ, tenho 1 ou 2. E aí são pessoas diversas. Aí falam, eu tentei incluir, mas eles nem se gostam. Como se a gente é obrigado a gostar de todo mundo. Sim. Nem todo preto vai gostar de todos os pretos, nem todos os LGBTQIs vão gostar de todos. Sim. Então, nós precisamos ter pessoas diversas e ter números como... Proporcionalidade. Com certeza. E aí eu provoco. E os seus filhos? Quantos amigos pretos eles têm? Sim. Quantas famílias pretas elas têm como referência? Isso é importante. Né? A gente precisa ter proporcionalidade, porque senão a coisa não avança. Continua... Eu ia trazer esse ponto da gente, como pais, realmente sermos agentes do futuro, né? A gente não vai tanto ali no dia a dia e tal, fica tão acostumado a ser pai e mãe, que às vezes a gente esquece que a gente está criando o futuro. As crianças são o nosso futuro. Então, o quanto a gente está aqui para falar sobre isso com as nossas crianças, para que elas tenham um futuro melhor, né? Que elas não se julguem da forma que a gente foi julgado, por exemplo. E aí, pessoal, para a gente fechar, eu queria que vocês trouxessem agora dicas ou um recadinho para quem é pai ou mãe LGBT, pai ou mãe negro, né, que está aí cuidando dos seus filhos, para a gente direcionar um pouco também para quem está ouvindo a gente, que está tendo esses desconfortos, né, essas problemáticas que a gente trouxe. Quem vai começar? Acho bom pegar o gancho da provocação, né, porque eu acho que é uma forma, a forma da gente poder vivenciar, a gente falou de vivência, sem romantismo, sabe? Então, colocar realmente nossos filhos em contato, né? Nossos filhos precisam estar em contato com pessoas pretas, precisam ter amigos também, porque senão realmente eles se tornam os únicos. E a mesma coisa quando a gente fala para eles que eles precisam também, quando tem um amiguinho que sonha em ser alguma coisa, eles podem puxar, ajudar esse amiguinho, né? Eles precisam fazer isso também. Tem a questão da ancestralidade que a gente tanto fala com eles e que eles mais ensinam a gente do que a gente eles, porque tem uma coisa natural ali que vem e a gente vai percebendo, e eu acho isso encantador no sentido da gente aprender mais, porque muita gente julga e fala assim, vocês são os pais, são uns anjos, né, porque fizeram adoção das três. Eu falo, não, gente, pelo amor de Deus, a gente como pai, a gente aprende muito mais com o nosso filho, né, com os 3 do que a gente está ensinando ali para eles, né? Então, eu acho que você vivenciar a diversidade em todos os seus aspectos é essencial. Então, não adianta a gente ser um casal LGBT
que a gente vai viver no meio totalmente heteronormativo, só com amigos, né, que são casais héteros, que a gente não está fazendo a nossa parte também. A gente não está vivenciando, a gente está numa bolha muito pequena. Então a gente precisa realmente dessa vivência, né, que foi colocado. Eu acho sensacional. Eu acho que nós, como pais responsáveis, precisamos expor os nossos filhos a esse mundo ideal que a gente deseja, mesmo que ainda ele não exista. Então, o mundo ideal ele é diverso, porque ele existe, só que ainda ele não é contemplado. Então, a gente precisa expor os nossos filhos à diversidade. Então, eles precisam ter contato com toda a diversidade que existe. Pessoas negras, né, pessoas LGBTs, pessoas heteronormativas, tudo que compõe a nossa sociedade. Eu acho que isso faz com que eles também se tornem depois adolescentes e vão entrar para o mercado de trabalho com uma outra noção de mundo e colocar limites. Olha, não, isso aqui não está legal. Por quê? Né? Ontem mesmo a gente estava com os nossos filhos, eles estavam assistindo televisão, a Kathleen, e aí eu parei 2 minutinhos para ver o que ela estava assistindo. Eu falei, Kathleen, não tem pessoa negra nessa série? Aí ela, acho que tem. Eu falei, não, peraí, acho que tem não. Tem que ter. Cadê o protagonismo? Não é? Cadê ali? Não tinha. E aí ela já começou a ficar incomodada. E se deixar, porque, infelizmente, o mundo ele leva para isso, porque é o padrão. Né? Então, a gente tem que estar sempre de olho nisso para que a gente não vacile e que eles consigam também reproduzir essa representatividade depois no mercado de trabalho, sendo gestores e tudo mais. É a vivência. De novo, eu acho que não tem outra coisa, né? Não tem outra coisa. A gente, para ser, nós temos que estar presente, nós temos que ser. Então, é muito importante. O que eu chamaria aos pais para que tenham essa capacidade de conversa, de diálogo, de verdade entre os filhos e fazer com que esses filhos sejam reprodutores dessa verdade. Então, ter a possibilidade de falar a verdade, ainda que ela doa, porque a verdade normalmente dói, né? Então, ter essa possibilidade de falar a verdade, de ter ações verdadeiras e de incluir de verdade. Aí essa criança vai ser os millennials, como a gente diz, serão outros, trarão outras referências. Esse mundo de verdade vai mudar. Ele precisa. Né? A gente já viu o quanto ele adoece. Então, a gente precisa mudar. Perfeito. Então, pessoal, muito obrigada. Foi ótimo trocar com vocês. Eu queria também deixar a minha vivência, né, de como eu estou vivendo como mãe e tudo mais. Tem 6 meses que eu sou mãe, né, e tudo virou de cabeça para baixo, como vocês trouxeram. Mas uma coisa mudou muito em mim, que foi a desistência que eu tinha tido do mundo antes dele nascer. E a partir do momento que ele saiu de mim, eu vi esperança e possibilidades de transformar o mundo ainda, porque eu tenho um motivo agora, né? Eu quero que ele tenha um mundo diferente do que eu tive, do que Janete teve. Eu quero que ele conheça crianças diferentes dele também. Então, é muito nesse sentido também. Ser pai e mãe faz com que a gente tenha essa sensação de que o mundo pode ser melhor em algum momento. Eu lembro que 10, 13 anos atrás, na verdade, quando eu comecei a trabalhar, era muito diferente o mercado de trabalho já. Então, eu quero me prender, né, nesse futuro, nessa esperança de que daqui 10 anos, daqui 20 anos, quando ele começar a trabalhar, vai ser bem diferente também. Então, obrigada mesmo. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. E obrigada, pessoal. Um beijo e até mais.